E aí, tudo bem? Hoje nós vamos criar o banco de dados do nosso microblog. Perfeito? Basicamente é isso, tá? Então, para hoje nós iremos utilizar aí o nosso ilustríssimo MySQL Workbench, que é essa ferramenta bacana, uma ferramenta tão importante. A versão que eu estou usando aqui é a versão 6.3, nem sei se é atualizada, não tem problema. Para a gente começar a trabalhar, então, até para ficar divertido aqui, né? Deixa eu liberar a nossa ferramenta de zoom aqui. Prontinho. Então é o seguinte, para nossa brincadeira começar a funcionar bacaninha aí, nós vamos utilizar aqui, vamos lá em cima em File, New Model. Então nós temos essa visão aqui, esta perspectiva, e aí nós iremos aqui em ADD Diagram, perfeito? Este botãozinho aqui para a gente criar o nosso diagrama de banco de dados, nosso MER, né? Então aqui à esquerda a gente tem todo um conjunto de ferramentas que é super bacana, tá? Então o primeiro passo nosso vai ser criar nossa primeira tabelinha. A primeira tabela que eu quero criar aqui é óbvio que é a tabela post. Então eu vou dar 2 cliques nessa parte aqui, tá? E aí aqui embaixo nós teremos essa tela. Então vou fechar ela, 2 cliques, abro ali embaixo, perfeito? Então aqui embaixo eu vou dar um nome para ela. Aliás, antes de eu colocar um nome, eu vou vir aqui nessa área do nosso painel aqui, vou clicar com o botão direito, vou colocar Edit Esquema, e logo aqui embaixo novamente nós vamos mudar o nome do nosso banco. Então nosso banco aqui vai chamar blog. Eu vou chamar o banco de blog, perfeito? Vai ser o nome do nosso banco de dados lá na hora que a gente for criar. Então voltando ao esqueminha da nossa tabela, vamos alterar ela, bonitinha, e vamos lá. Vou criar a tabelinha post. Na tabelinha post, 2 cliques nessa linha imaginária que existe, mas não existe, né? Vou deixar só com um ID aqui, auto incremente, já cria a chave primária, tá? Pra gente, daqui a pouquinho a gente já volta lá. Aí eu vou criar um tipo. Por quê? Porque nós temos 2 páginas importantes. Nós temos a página Quem Somos, né? Que é a página que nós vamos falar sobre a gente, blá 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 blá, aquela parte bacana, né? E a página de postagens. A página de postagem, todos os posts serão exibidos lá, mas se for o texto, por exemplo, da página de Quem Somos, que é falando sobre o blog, embora ele seja, na nossa perspectiva, tenha a mesma visão de uma página de postagem, ela vai ter a mesma cara, vai ser feita da mesma forma, seria um desperdício eu criar uma tabela só para criar postagens e criar uma tabela só para colocar um Quem Somos, que seria um único registro. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar um tipo, tá? Esse tipo, por padrão, por default, vai ser um post comum, tá? Vai ser um post comum. Mas se ele tiver escrito Quem Somos, isso é lógico, quem vai definir a gente lá na programação. Se for Quem Somos, ele vai ser exibido na página de Quem Somos. É óbvio que o Quem Somos só vai existir um, tá? Então eu vou colocar aqui post como default. Então não pode ser nulo, not null aqui, essa segunda coluna é not null, tá? PK é primary key, chave primária, tá? Então o tipo nosso, eu vou colocar aqui um tamanho de 20, tá bom? 20 tá ótimo. Não, 20 tá grande, né? Vou colocar 10. Bom, e aí o que nós vamos fazer? Vamos colocar um título também do tipo varchar, só que o título já é um negócio mais comprido, uma frase, vou colocar de 100. Vou colocar a descrição,
descrição, tipo text, e vou colocar a data do tipo timestamp, que grava a data e hora. No timestamp aqui eu vou clicar com o botão direito sobre ele e vou escolher essa opção aqui, ó, default corrente timestamp on update corrente timestamp. O que significa? Que quando eu for inserir um registro, por padrão ele vai pegar a data e a hora do banco, e se eu alterar um registro, ele vai pegar a data e a hora do banco, vai atualizar. Perfeito? Então vai ser um campo atualizável. Todos aqui tem que ser no todos, né? Não vou criar um post sem uma descrição, sem um conteúdo, certo? Então título, descrição, data, perfeito, tá? Como o nosso blog não vão querer botar vídeos, não vão querer botar imagens, né? Então eu vou colocar um extra aqui, vou criar uma tabela extra, 2 cliques nela, extra, que seriam vídeos e imagens. Eu vou criar uma tabela que aceite os dois. Então tem um ID, vou colocar aqui de novo, auto-increment, ele já gera pra gente automaticamente o item. Aí eu vou colocar aqui o conteúdo, como pode ser uma imagem que vai ser uma URL, tipo HTTP, 2 pontos. Então eu vou colocar um máximo de caracteres, 255, normalmente supra esse problema, esse probleminha nosso. E o tipo aqui, eu vou colocar 20 caracteres, acho que 10 tá bom. Por default, ele vai com o nome de imagem, mas pode também ser um vídeo. Perfeito? Se for vídeo, a gente vai utilizar esse padrão para vídeo de YouTube, tá? Então se for vídeo, o conteúdo vai ter um link do YouTube. Se for imagem, ele vai ter um link do nosso próprio site, de uma imagem que a gente fez o upload para dentro do nosso próprio site, tá? Acontece, todos no Notinu, tá? Eu vou deixar como imagem, que é o mais comum. Acontece, pessoal, que um post pode ter vários conteúdos extras, concorda comigo? Mas um conteúdo extra vai ser de um único post. Perfeito? Pensa comigo. Modelagem de banco. Um post tem vários conteúdos extra, mas um conteúdo extra tem um único post. Então, isso aqui é um relacionamento de 1 para N, perfeito? Então aqui tem que receber, basicamente, essa notação aqui. Se o seu Workbench não estiver exibindo essa notação, estiver exibindo o pezinho de galinha, você pode modificar aqui em Model, Relationship, Notation, e aí você coloca Classic. O normal é isso aqui, que é o pezinho de galinha, né? 1 para muitos. Mas eu prefiro essa daqui que fica mais didática, perfeito? Pode reparar que ele já criou a nossa chave estrangeira, né? Olha que legal, não precisa nem se estressar. Agora eu vou criar uma outra tabelinha, bem rapidinha, que é a tabela de usuário, né? Então nós vamos ter um sisteminha para o usuário postar essas coisas. Então eu vou chamar de usuário. Vou criar um ID aqui. E aí ela é bem rápida, nome um varchar de 30, tá bom, né? Vai que tem alguém com nome grande. Login, porque a pessoa não vai colocar o nome completo, né? Um login de 30 também. E a senha eu vou colocar 32 caracteres. Por quê? Como eu vou criptografar, nós vamos usar um negócio chamado MD5, que é um sistema de criptografia, é um hash, né? Ou seja, ele não pode ser descriptografado, né? Foi criado, se não me engano, na Segunda Guerra Mundial, né? Se eu não estou ficando maluco, mas enfim, isso não vem ao caso, né? E o que ele faz? Ele transforma tudo que o usuário digitar numa sequência única, tá? Isso é criptografia, numa sequência imperceptível a gente, tá? É muito importante porque às vezes salvar a senha de um usuário é uma coisa muito perigosa, principalmente esses usuários como nós, que criamos uma senha e usamos ela no e-mail, na conta do banco, no celular, na conta do outro e-mail, enfim, você é muito perigoso. Então, se você criptografar, você se isenta do problema do usuário se voltar contra você, tá? Então,
eu vou deixar isso daqui como 32 caracteres, que é a quantidade de caracteres que tem um hash MD5, ou seja, que tem o resultado final após eu criptografar usando o MD5 é de 32 caracteres, tá? Não é porque eu quis, não, tá? Independente da quantidade de dígitos, tá? Ele vira 32 caracteres, tá? Então aqui eu vou deixar para a gente armazenar criptografado no banco a senha. Todos não podem ser nulos. E aí, um usuário, aqui nesse relacionamento de post para usuário, um usuário, ele pode fazer quantos posts ele quiser. Ele tem vários posts, mas um post é de um único usuário, perfeito? Então é de 1 para N também. Então o post vai ter, deixa eu aumentar aqui que o meu não está ampliando sozinho. Um post tem vários usuários, aliás, desculpa, um usuário pode ter vários posts, mas um post é de um único usuário. Olha que bonitinho. E para finalizar, nós precisamos criar um sisteminha de tags, que a gente fez a nuvem de tags no site. Então eu vou chamar de tag, vou criar de novo aqui, só que a minha chave primária vai ser diferente agora, não vai ser auto-incremente, que era o AI que a gente estava colocando aqui, auto-incremente, ou seja, um campo numérico que é acrescentado de 1 em 1 automaticamente pelo banco. Aqui vai ser a tag sim vai ser uma chave primária, porque não vai poder ter repetição, tá? Vou colocar um varchar aqui de 30, porque é uma tag, tá? Não pode ser nula. E o uso dela, a quantidade de uso, ou seja, se eu usei ela 1, 2 vezes, 3 vezes, então eu vou colocar aqui do tipo int, tá? E aí é só a gente, opa, ele criou um negócio sem querer aqui, eu vou excluir. Também notinou, o default vai ser número 1. Ele vai começar com 1, né? Se eu estou inserindo uma tag, o padrão vai ser 1. Então, um post pode ter várias tags e uma tag pode ser de vários posts também. Eu posso criar uma tag lá, por exemplo, chamada vídeo de YouTube e ter um monte de post de vídeo de YouTube, perfeito? Então aqui é de N para N, tá? Aqui no Workbench a gente usa a notação de N para M, tá? Então nós vamos pegar esse carinha aqui e vamos ligar um com o outro. Só que relacionamento de N para N é um relacionamento forte, porque nasce um filho. Olha o filho aqui. Entendeu a peguinha? Tá? Post hashtag. Eu só vou nomear para seleção. Eu vou chamar de post seleção. Perfeito? Show de bola. Então aqui nós temos o nosso banco prontinho. Olha que perfeito, tá certo? Vou salvar o nosso banco de dados lá no root, dentro da minha pastinha, tá dentro do champ lá, eu não me lembro, acho que tá dentro do D2 do champ, isso, htdocs, blog, e aqui eu vou salvar com o nome de banco. Esse aqui é o modelo, tá, pessoal? Se você quiser gerar uma imagem, você põe export res png, aí ele gera uma, quer ver? Ele gera uma figura, olha que legal, tá vendo? Isso aqui é legal para você colocar no seu TCC, tá? Não esqueça de documentar depois, explicando, fazendo tabelinhas, explicando o que significa cada campo. Assim como eu expliquei aqui nesse vídeo, você tem que explicar num TCC também. Vejo muito aluno esquecer disso. Aqui eu quero, como eu já estou com o champ aberto, inclusive o MySQL, deixa eu ver se eu tenho rede. Espero que eu tenha um rede na minha máquina. Ah, eu tenho. Rede SQL, pessoal, é uma ferramenta muito boa para a gente poder trabalhar com um banco de dados. A gente consegue acessar ele diretamente, tá? Então, tá aqui o rede SQL, vou criar uma nova conexão pra gente. Não me lembro se tem senha meu banco, deixa eu ver. Meu banco não tem senha. Então tá original, tá o champ original. Fiz uma instalação original
Então beleza, já estou conectado aqui no meu banco, pode ver que está limpo, tá original. Depois eu volto aqui. Então vamos falar desse cara aqui. Esse cara aqui, se você vier em File, Export, aí vem essa palavra super difícil, ó, File, Export, aí vem forward, sei lá como é que fala essa bosta aqui. Traduzindo, ele vai gerar um script SQL pra gente, tá? Então, se você vier aqui, Export, Forward, sei lá como é que fala isso, ele vai gerar, olha só que legal, vou dar um Next. Ele vai exportar tudo, todos os nossos objetos. E olha que legal, ele gerou um SQL pra gente. Se a gente copiar isso aqui, copiei, perfeito? Vira aqui no Rei SQL. Vira aqui em consulta no Rei SQL em português. Se o senhor tiver em inglês, chama Carry. Vou diminuir essa caixinha aqui para aparecer mais código fonte e colar aqui. Olha que legal, perfeito. É só executar, ó. Vou executar. Você vai ver que não dá erro, isso é bom. Ele falou que ele criou, executou a carry, ele executou 13 carries em 0,217 e não houve nenhum erro, tá? Então não houve nem aviso, nem nada. Então olha só que legal. Se a gente clicar aqui nessa área da esquerda, apertar F5 para atualizar, vai aparecer o nosso banco blog, que a gente determinou lá no comecinho, e todas as nossas tabelas do nosso banco de dados, inclusive os relacionamentos. Olha só, por exemplo, o post, tabela post, olha lá, ID, tipo, olha só, relacionamento dela. Ele inclusive fala pra gente, se você ver aqui em chaves estrangeiras, que é um relacionamento com a coluna usuário ID na tabela usuário referente ao ID. Então esse usuário ID na tabela usuário está se referenciando à coluna ID da tabela usuário. Olha que legal, né? Enfim, tem uma série de coisas. Só um negócio mais importante, eu vou excluir meu banco aqui e vou fazer só mais um negocinho importante. Aqui, se você voltar no... Deixa eu fechar isso aqui. Voltei aqui no meu Workbench. Todo relacionamento, a gente tem que tratar ele, tá? Então é o seguinte, eu dei 2 cliques na tabela extra, vou aqui em Foreground, Foreign, sei lá, Foreign Keys, chave estrangeira. Vou clicar nela e aqui nós temos à esquerda aqui um update, ou seja, quando eu der um update, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Quando eu der um delete, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Então eu vou colocar um update tudo como cascade. É óbvio que eu vou ter que tratar isso lá na programação, é perigoso. O que é cascade? Se eu alterar o ID, ele vai lá na tabela. Lógico, nós estamos dentro da tabela extra. Se eu alterar um ID aqui dentro, ele vai lá na tabela post e vai pegar todos os usuários IDs que estão relacionados com a tabela extra e vai sair alterando. Porém, se eu deletar um registro da tabela extra, ele vai procurar todo mundo que tem o mesmo usuário ID e vai também deletar. Então tem que tomar cuidado com isso, porque ele vai deletar os registros daqui do relacionamento, tá? Então tem gente que coloca set null, né? Mas é muito perigoso também. Então eu vou colocar cascade em tudo aqui, porque se deletar também, você tem que saber. Se está fazendo um software, você tem que saber. Então eu vou fazer isso em todas as tabelas. Então vou lá em post também, vou aqui em foreground key e vou deixar tudo como cascade. Tem que clicar na chave, aí cascade. Aqui não tem, aqui tem. Mesma coisa. Só que aqui é 2 chaves, então você tem que fazer isso nas 2. Perfeito. E fechamos, né? Acabou. Beleza? Vou salvar esse meu banco de novo.
Vou dar um export. É até legal pro pessoal entender. Forward, sei lá como é que fala essa bosta, né? E aí eu vou dar um next. Vou copiar esse cara. Vou lá no meu banco de dados, no meu ADSQL. Vou lá em consulta. Vou apagar todo esse cara. Vou dar um Ctrl V e vou executar de novo. Então eu dei um drop no banco, ou seja, tinha deletado ele, tinha dado um excluir aqui e inseri de novo. Agora ficou legal. Agora a gente pode ver aqui, se a gente for lá na tabela post e olhar a tabelinha bonitinha, principalmente na chave, você vai ver que vai estar como cascade no update, no delete. Perfeito, galera. Eu acho que basicamente o nosso querido banco aí tá perfeito. Agora o próximo trabalho que a gente vai ter, e vai ser um trabalho bem difícil, né? Vai ser fazer a programação e se comunicar com o banco de dados. Perfeito, pessoal? É isso aí. Muito obrigado pela atenção de todo mundo e até o próximo vídeo. Valeu!